Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, que o Eterno te abençoe e te guarde, que a paz do Criador faça parte da sua vida e de toda a sua família. E por que não dizer, de todo mundo, principalmente nosso Brasil, que estamos vivendo aí momentos políticos terríveis, porque muitas pessoas não percebem, mas se nós cairmos nas garras do comunismo, nós iremos chorar muito. Vamos clamar a Deus para que a gente não caia nesse mal, que estão tentando de todas as maneiras. Vamos orar, pedir ao Criador que nos livre desse mal, porque não estamos dizendo que o governo capitalista é perfeito, não é. Não é. O único governo perfeito é do Criador. Mas se cairmos nas garras do comunismo, vamos derramar lágrimas de sangue. É terrível que eu tenho visto aí em países comunistas. O que eu quero falar para vocês hoje são das profecias que estão se cumprindo de uma forma larga, a passos largos. Parece que está acelerado o tempo, E o cumprimento profético é maravilhoso. Sabemos que muitas dores, muito sofrimento vem com esses cumprimentos de profecia, mas também sabemos que a nossa redenção a cada dia, a cada momento se aproxima mais, está mais próxima. Graças ao Criador, Estamos aí. A nossa luta é essa. Eu quero mostrar para vocês um cumprimento de profecia tremendo do livro de Jeremias, certo? Lá em Israel. Por isso que eu sempre falo, preste atenção em Israel. Grande parte das profecias apontam para Israel. As festas judaicas, festas bíblicas, são os tempos apontados, sempre estão apontando para cumprimentos proféticos. Esteja atento a tudo isso. É assim que a gente vai estudando e se aprofundando e tomando conhecimento. E quando as profecias vão surgindo, nós sabemos, que estamos cada vez mais próximos e reconhecemos o cumprimento delas. Mais de 200 rabinos, olha só, são mais de 200 rabinos, dizem em carta que Donald Trump cumpriu uma profecia de Jeremias. Mais de 200 rabinos, que são um grupo de rabinos estudiosos das Escrituras e que se aprofundam cada vez mais, E eles estão atentos, sempre ligados a todo o cumprimento profético, em todos os detalhes. E é impressionante o que eles falam aqui. Então, fique conosco aí até o final. Tá bom? Então, vamos lá. Os rabinos enviaram uma carta de agradecimento ao presidente Donald Trump após os Estados Unidos reverterem a política sobre os assentamentos israelenses na Cisjordânia. Tem muita gente que não sabe, mas o que acontece na Cisjordânia, ali naquela região tem um assentamento israelense, mas ali são terras de Israel que o mundo não reconhece. Então isso que gera muitas vezes conflito, Mas existem profecias que Israel tomaria de volta aquelas terras e se assentaria ali. Mais de 200 rabinos enviaram uma carta de agradecimento à Casa Branca, depois que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, anunciou na segunda-feira, dia 18, que o governo Trump iria reverter a política sobre os assentamentos israelenses na Cisjordânia. A carta foi redigida pelo rabino Shmuel Eliyahu, membro do Conselho-Chefe de Rabinatos, e assinada por mais de 200 rabinos de Israel. No documento publicado pelo site israelense Israel News, os líderes judaicos afirmam que o governo Trump está contribuindo para o cumprimento da profecia de Jeremias. Há mais de 2.500 anos, o profeta Jeremias afirmou que a nação de Israel, preste atenção, vou ler de novo, há mais de 2.500 anos, o profeta Jeremias afirmou que a nação de Israel retornaria para as colinas de Samaria e plantaria suas vinhas
por lá. Ele disse à sua nação, Jeremias 31, 23, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente, o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado, escreveram os rabinos. Os assentamentos israelenses na chamada Cisjordânia, região bíblica da Judéia e da Samaria, são comunidades estabelecidas por Israel após a Guerra dos 6 Dias de 1967. Os assentamentos são considerados ilegais perante a lei internacional, porque é assim, o mundo inteiro vive dizendo para Israel o que ele pode ou não fazer, o que ele pode ter, o que ele não pode ter, o mundo inteiro. Israel não manda na sua própria terra. É complicado, né? Os assentamentos são considerados ilegais perante a lei internacional, mas com a decisão do governo Donald Trump, os Estados Unidos da América passam a reconhecê-los. Olha que maravilha! Os rabinos afirmaram que as profecias bíblicas estão sendo cumpridas, palavra por palavra. Que maravilha! Há 130 anos, judeus de todo o mundo começaram a retornar para Israel. Há 72 anos, a nação estava livre do domínio estrangeiro. Há 52 anos, retornamos a Jerusalém, a Hebrom e o restante da Judéia e Samaria, como diz a profecia de Jeremias. Nossos inimigos não aceitaram isso e ainda estão tentando interromper o processo, mas Deus prometeu a Abraão que seus descendentes tomarão posse das cidades e de seus inimigos. E vimos com nossos próprios olhos como 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Está no livro de Levítico, capítulo 26, verso 8. Isso quem falou foi os rabinos. Na segunda parte da carta, os rabinos elogiaram Donald Trump por suas ações e apoio a Israel. Eu quero que você guarde sempre na sua cabeça. Deus faz as coisas como Ele quer, mas todas as profecias se cumprem. Deus faz do jeito que Ele quer e usa quem Ele quer, mas nenhuma profecia deixa de ser cumprida, ok? Tenha sempre isso em mente. Então, na segunda parte da carta, os rabinos elogiaram Donald Trump por suas ações e apoio a Israel. Os Estados Unidos da América foram um dos primeiros países a apoiar a fundação do Estado de Israel. Os presidentes dos Estados Unidos tiveram a honra de apoiar Israel e fazer parte do cumprimento das previsões do profeta sobre o retorno a Sião e a fundação do Estado de Israel. É uma honra rara você ser o primeiro presidente a liderar esse reconhecimento. Que maravilha, hein? Grande honra, apoiar Israel. Como disse o Criador a Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é uma palavra profética, inclusive, né? Deus fez já tem logo aqui em seguida. Deus fez uma promessa a Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ele prometeu ao profeta profeta Isaías, que por amor de Sião, eu não sossegarei. Olha o Criador falando. Por amor de Sião, que é Israel, eu não sossegarei. As nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome
que a boca do Eterno lhe dará. Presidente Donald Trump, você é abençoado por ver o cumprimento desta profecia, acrescentaram os rabinos. A carta foi concluída alegando que Donald Trump será lembrado na história de Israel como o líder que ficou ao seu lado, sem medo algum. Ok? Então nós vemos que a mão de Deus está operando e fazendo com que seja possível o cumprimento de todas as profecias. A região de Samaria já está ocupada de novo por Israel. É uma profecia se cumprindo, e com isso nós sabemos que estamos mais próximos do final, porque essa profecia é para o final dos tempos. Essa profecia, são profecias, esta como outras, são profecias que estão abreviando o tempo e mostrando para nós que a nossa redenção está próxima. Ok? Não fique em dúvida, mas fique sempre atento à palavra e preste atenção em Israel. É um termômetro para o mundo. Tudo o que acontece em Israel chama a atenção do mundo. Sempre assim, existem pessoas que falam muitas coisas por impulso, mecanicamente, porque alguns líderes que não gostam de Israel falam muitas besteiras. E tem pessoas que repetem as besteiras como se fossem coisas verdadeiras. Não caia nisso. A palavra de Deus é muito clara. Este é o meu povo para sempre. Isso não exclui os outros povos. Isso não exclui. A missão de Israel é específica. Israel foi escolhido como povo do Criador, um povo peculiar. Mas isso não exclui as outras nações. Isso não exclui os outros povos. São pessoas, líderes, que têm outra visão, que não é aquela de servir realmente ao Criador, que causam essa separação, essa divisão. Nós somos um povo unido. O povo de Israel e os povos do mundo são irmãos. E a salvação é para todo aquele que nele crê. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é especificamente apenas para judeus. Nem é especificamente apenas para cristãos. Cristãos e judeus estão unidos, de mãos dadas, crendo na mesma palavra. Não temos que focar os nossos olhos naquilo que nos divide, mas naquilo que nos une. Maior é o número das coisas que nos unem do que as que nos separam. O que nos separa é apenas entendimentos. Então está na hora de parar com essa besteira e caminharmos juntos, porque a nossa redenção está muito próxima. Estamos chegando no final, onde Deus vai intervir de forma definitiva. E aí sim, teremos uma vida eterna de paz, de alegria, de saúde para sempre. E eu creio que está breve, chegando aí às portas. Amém? Que o Eterno te abençoe e te guarde, conceda muita paz, alegria, saúde, prosperidade para todos nós. Shalom, até o próximo.